Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia, e a reconstrução da Ucrânia em meio a essa crise. A situação na Ucrânia tem sido objeto de muita discussão e debate nos últimos anos, e é importante entendermos os desafios enfrentados por este país em sua luta por soberania e estabilidade. A guerra no leste da Ucrânia tem sido devastadora, deixando milhares de mortos e deslocados, e a crise econômica e política que se seguiu tem afetado profundamente a vida dos cidadãos ucranianos. No entanto, a Ucrânia está determinada a superar esses obstáculos e se reconstruir como uma nação soberana e democrática. Neste vídeo, exploraremos os desafios enfrentados pela Ucrânia e as soluções que estão sendo implementadas para garantir um futuro melhor para este país e seu povo. A Ucrânia é um país com uma história rica e complexa. Localizada na Europa Oriental, a Ucrânia enfrentou desafios políticos, econômicos e sociais significativos nas últimas décadas. Desde a sua independência da União Soviética em 1991, o país passou por um período de transição, buscando se estabelecer como uma nação soberana e democrática. No entanto, a Ucrânia enfrentou uma série de desafios ao longo do caminho. Em 2014, o país enfrentou uma crise política e econômica que culminou na destituição do presidente Viktor Yanukovych. Essa crise foi agravada pela anexação da Crimeia pela Rússia e pelo conflito armado no leste do país, que ainda está em curso. A reconstrução da Ucrânia envolve uma série de desafios que são interconectados e interdependentes. Para estabelecer uma base sólida para a recuperação, a Ucrânia precisa primeiro de estabilidade política. Isso envolve a construção de instituições políticas estáveis e transparentes, bem como a resolução do conflito no leste do país. A Ucrânia precisa trabalhar para promover a unidade nacional e superar as divisões internas que foram exacerbadas pelo conflito. A estabilidade política é fundamental para garantir a confiança dos investidores e atrair investimentos estrangeiros. A Ucrânia precisa de investimentos para financiar sua reconstrução e tornar sua economia mais eficiente e competitiva. Isso envolve reformas em vários setores, incluindo o setor energético, bancário e de infraestrutura. Além disso, a Ucrânia precisa desenvolver suas regiões para garantir um crescimento equilibrado em todo o país. Isso inclui investimentos em infraestrutura, educação e saúde em áreas menos desenvolvidas. A Ucrânia precisa trabalhar para criar oportunidades para todos os seus cidadãos, independentemente de onde vivam. Outro desafio importante que a Ucrânia enfrenta é a corrupção. A corrupção é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento do país e para a reconstrução após a crise. É necessário que haja uma vontade política forte para combater a corrupção e implementar medidas eficazes para preveni-la. A Ucrânia precisa trabalhar para construir uma cultura de transparência e responsabilidade em todos os níveis do governo e da sociedade. A reconstrução da Ucrânia também envolve a reconciliação nacional. O conflito no leste do país criou divisões profundas na sociedade ucraniana. É importante que a Ucrânia trabalhe para superar essas divisões e promover a unidade nacional. A Ucrânia precisa de líderes que sejam capazes de unir o país em torno de um objetivo comum e trabalhar para garantir que todos os cidadãos sejam tratados com justiça e igualdade. A reconstrução, que envolve uma cooperação entre o governo, a sociedade civil e o setor privado. A Ucrânia precisa trabalhar em estreita colaboração com a União Europeia e outros parceiros internacionais para garantir que receba o apoio necessário para sua recuperação. No entanto, a reconstrução da Ucrânia também envolve uma mudança de mentalidade. Os ucranianos precisam se sentir empoderados e responsáveis por seu próprio futuro. A Ucrânia precisa de uma nova geração de líderes que sejam capazes de inspirar e liderar o país em direção a um futuro próspero e pacífico. A Ucrânia tem uma rica cultura e história que deve ser valorizada e preservada. A reconstrução também envolve a promoção da diversidade cultural e linguística do país. É importante que todas as regiões e grupos étnicos da Ucrânia se sintam representados e incluídos na construção de um futuro comum. Em resumo, a reconstrução da Ucrânia é um desafio significativo que exige uma abordagem abrangente e holística.
Isso envolve a construção de uma base sólida de estabilidade política, investimentos em infraestrutura e reformas econômicas, a luta contra a corrupção e a promoção da unidade nacional e diversidade cultural. A reconstrução da Ucrânia requer liderança forte, cooperação internacional e uma mudança de mentalidade em todo o país. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre a situação da Ucrânia e a importância da sua reconstrução em meio à crise atual. A Ucrânia é um país incrível, com uma rica história e cultura, e merece nosso apoio e solidariedade. Convidamos você a compartilhar suas opiniões e ideias nos comentários abaixo. Quais são suas reflexões sobre a situação da Ucrânia? Como podemos ajudar na reconstrução deste país? Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar atualizado sobre outros conteúdos incríveis. Até a próxima!